tarde. Vamos dar início à nossa sessão solene, voltando a ocupar esse plenário presencial. É a nossa primeira vez aqui desde a posse e o motivo dessa reunião é um motivo que nos deixa muito felizes e é um motivo muito importante. É a nossa reunião solene do Dia da Consciência Negra. Eu estarei presidindo essa reunião, que é uma solene promovida pela Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo desta casa, a qual estou presidenta. E conforme o requerimento de número 1192 de 2021, nós aqui convidamos para compor essa mesa os meus colegas vereadores, membros dessa comissão, comprometidos com a causa do enfrentamento do racismo e a promoção da igualdade. Eu convido aqui os coautores da proposta de fazermos essa solene, os integrantes da nossa comissão. Eu convido para compor a mesa comigo o vereador Luiz Estáquio, vice-presidente dessa comissão. Também convido para compor a mesa o vereador Rinaldo Júnior. Gostaria de, nesse momento, justificar a ausência do vereador Osmar Ricardo, que justificou que não poderia estar nesse momento, mas nós gostaríamos agora de chamar para compor a mesa com a gente a pessoa que nós escolhemos para homenagear, representando esse Dia da Consciência Negra na Câmara de Vereadores de Recife. E eu convido para subir a essa mesa a senhora Inaldete Pinheiro, representando todas e todos homenageados nesse dia. Todas as palmas para a Inaldete. E agora eu convido a todas e a todos que estão aqui presentes, mas que também estarão nos assistindo, a imposição de respeito para que possam ouvir o hino nacional brasileiro.
Eu convido agora o vereador Luiz Eustáquio para que assuma a presidência dessa sessão, enquanto eu faço o pronunciamento na tribuna dessa casa. Vereador. Eu sou um texto de... Assumindo a presidência, eu quero agora convidar a vereadora Dani Portela para poder proferir o seu discurso. Com muita alegria, como eu disse no início, que a gente celebra oficialmente nessa casa o dia que nós chamamos da consciência negra. E eu começo dando boa tarde e agradecendo a presença da nossa homenageada, que veio aqui receber homenagem por todos e por todas nós, Inaldete Pinheiro. Agradeço também a todos os vereadores e as pessoas que estão aqui presentes, as que estão nos assistindo e a imprensa dessa casa que sempre nos acompanha. Hoje é uma sessão muito especial para mim. É a nossa primeira sessão solene enquanto presidenta da Comissão Permanente de Enfrentamento ao Racismo e Igualdade Racial da Casa José Mariano. Recife é a primeira capital do país a ter uma comissão permanente entre as suas comissões que entende o enfrentamento ao racismo como a centralidade para todas as políticas públicas de promoção de igualdade de uma cidade. Quem me acompanha sabe que essa pauta é basilar na minha história e na minha atuação política. E eu assumi, com a população do Recife, trabalhar em prol da equidade racial, por acreditar, inclusive, que a persistência do racismo impede que a gente tenha uma real democracia. Uma frase que nós sempre falamos: com racismo não há democracia. Assim, quando a nossa mandata traz em fevereiro esse projeto de resolução para criar uma comissão permanente de igualdade racial e enfrentamento ao racismo, a nossa proposta é que essa casa se debruçasse de maneira efetiva sobre esse tema e para criar leis que, de fato, tenham um resultado real, que promovam mudanças na vida das pessoas. Venham travando essa luta contra o racismo aqui, inclusive no local do Parlamento, por onde eu venho me movimentando na busca da garantia da vida da população negra. Essa busca é uma busca que o movimento negro vem travando há muitos e muitos anos, através de muitos debates e embates contra o genocídio do nosso povo. No último dia 20 de novembro, nós fomos às ruas. Nossas lutas na Marcha da Consciência Negra marcharam sobre o lema: o povo negro resiste ao genocídio, antes, durante e depois da pandemia. Fomos às ruas do Recife, pois a vida da nossa população continua sendo tratada como descartável. Como dizia Elza Soares, desde 1998, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda repete: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Frase tão atual, quando a gente olha
para o cenário atual do nosso país. Qual a cor das vítimas das balas perdidas, da violência policial e de tantas outras desigualdades? Eu sempre falo que para cada bala perdida, ela sempre acha um corpo, na maioria negro e de periferia. O que é que nós estamos falando? Eu repito muito nos meus discursos e gostaria de trazer aqui nessa tribuna, que é muito comum nas favelas, nas periferias do nosso país, confundirem um guarda-chuva com uma metralhadora, uma furadeira com uma arma. Uma coisa eles não confundem: a cor dessas pessoas, e são quase todas pretas. Diante do compromisso desta comissão com o enfrentamento ao racismo na cidade do Recife, realizamos essa sessão solene, celebrando o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, o dia em que a cabeça de Zumbi dos Palmares foi exposta na cidade do Recife. Lembrando que a luta é pelo aquilombamento, por Dandara dos Palmares, por Aqualtune, por Zumbi dos Palmares e por tantos e tantas outras que vieram antes de nós. Afinal, os nossos passos, eles vêm de muito longe. A escolha da data do dia 20, como eu falei agora, como o Dia da Consciência Negra, ela faz justamente referência à morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes do povo negro, que foi assassinado no ano de 1695. Essa data ela foi apenas incluída no calendário escolar no ano de 2003, como o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Hoje, ativistas, grupos, coletivos e organizações que integram o movimento negro, que luta por uma sociedade mais justa e igualitária, onde o racismo não seja mais o elemento estruturante de todas as demais desigualdades. Eu queria chegar aqui e não precisar fazer uma pergunta que o movimento negro tem repetido reiteradamente. Imagine a dor. Adivinha a cor. Imagine a dor, adivinha a cor. São muitos os nomes das nossas lideranças referências. Como eu já mencionei, Dandara, Teresa de Benguela, Maria Carolina de Jesus, Leila Gonzalez, minha colega de partido, Marielle Franco. Como dizíamos, os movimentos de mulheres negras, que ensinam que as nossas lutas e as nossas vozes, elas não podem ser silenciadas e interrompidas, pois nós não seremos livres enquanto outra mulher ainda for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das nossas. Assim eu lembro de falar da história, que a história da Casa Legislativa da cidade do Recife. Precisamos falar nessa história também da resistência do nosso povo preto. Falar da luta, dessa construção, desses passos que vem de muito longe. Que não começa aqui, nem tampouco terminará aqui. É falar da luta de inúmeras mulheres negras que seguem resistindo, caminhando para que várias de nós possam caminhar. E que lutam pelo enfrentamento ao racismo e pela promoção da igualdade e pelo bem viver, no qual uma delas, hoje, nós queremos homenagear, Inaudete, a querida Inaudete Pinheiro. Muito me emociona que eu, uma mulher negra, estou vereadora da cidade do Recife e receber aqui uma das mulheres que tiveram uma grande contribuição, que deu uma enorme contribuição para o movimento negro pernambucano. Inaudete, você é para mim, e tenho certeza que para muitas outras de nós, uma das nossas principais referências.
Você é um patrimônio. Você é um corpo resistência. É um corpo que traz história. Mas as histórias que perpassam o próprio corpo de Naudete. Uma das principais referências da luta antirracista no nosso estado, Naudete Pinheiro, nasceu no ano de 1946, na cidade de Parnamirim, do Rio Grande do Norte. E veio para o Recife por volta dos 20 anos de idade. Graduada em enfermagem, com mestrado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, traz em sua história uma vasta contribuição para a luta contra o racismo e as desigualdades sociais. Não por acaso que recebeu na Assembleia Legislativa o merecidíssimo título honorífico de cidadã pernambucana. E aqui nessa casa também foi aprovada esse ano a merecida medalha de Olegária Mariano de honra ao mérito, criada para homenagear mulheres que prestaram serviços à humanidade e à nossa cidade. E nesse mês de novembro, também oferecemos votos de aplauso a Naudete, nossa referência à luta antirracista. Como falei, dentre os principais destaques da atuação de Naudete, está o fato dela ser uma das fundadoras do movimento negro em Pernambuco e ter uma contribuição significativa, não só para a história do movimento aqui em Pernambuco, mas no Brasil. Ativista em prol da valorização da cultura negra, com uma vasta produção bibliográfica. Nossa poeta, poetisa, ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. A nossa diáspora, a nossa perspectiva decolonial de saber. Além de ativista e pesquisadora, Naudete é uma das mais importantes escritoras negras de Pernambuco. E sua produção é composta por uma série de livros, inclusive infanto-juvenis, que tem como objetivo a valorização da cultura afro-brasileira e africana. Recentemente foram publicados mais 2 de suas obras: Escrito das Escravidões e Os Escritos das Liberdades. Assim, ao longo desses anos, Naudete tem contribuído de forma efetiva para a luta contra o racismo em nosso estado e está presente nas discussões e embates mais importantes que envolvem a pauta racial, mantendo a postura de prezar pela vida da população negra, visando o fim das desigualdades. Finalizo a minha fala agora fazendo uma retrospectiva. Esse é o meu primeiro ano como vereadora eleita na cidade do Recife, e eu queria que a gente fizesse o retorno. É a segunda vez que eu estou presencialmente nesse local, nesse plenário. Eu quero que a gente volte para o dia 1º de janeiro, quando eu estava aqui, nesse mesmo púlpito, fazendo o meu discurso de posse, que naquele momento chamei e chamo, que foi um discurso de reintegração de posse. Reintegração de posse dos territórios políticos que nos são e nos foram negados ao longo da história. Reintegração de posse de territórios que nós viemos para ocupar e não daremos um passo atrás. Um espaço que legisle entendendo a necessidade de ser antirracista. O ano seguiu, e essa minha reintegração de posse foi o primeiro passo para um ano de muitas lutas e aprendizado. Agradeço aqui a presença dos meus colegas vereadores, Luiz Eustáquio, Rinaldo Júnior, que têm me ensinado muito que o parlamento é esse lugar do parlar, do falar, de dialogar sobre política, mas de construir perspectivas de uma cidade mais justa e igualitária. Isso não é uma luta de uma pessoa só, isso não é uma luta de um partido ou de um campo político. Isso é uma luta do conjunto da sociedade. E deve ser uma luta central para todos os vereadores e vereadoras desta casa. Afinal,
não basta não ser racista. Precisamos todos e todas sermos antirracistas. Esse ano foi um ano de escutas. Hoje falo aqui mais uma vez para reforçar que a luta contra o racismo ela é constante. Eu cheguei aqui, mas eu cheguei por todos e por todas nós. Ser a vereadora negra com mais votos nessa casa foi um reflexo da necessidade que a nossa cidade tem de representatividade. As mulheres são maioria da população no Brasil, somos mais de 54% em Pernambuco, mas somos minoria nesses espaços. Cerca de 12% a 15% de mulheres ocupam os parlamentos. E se essas mulheres forem negras, esse número cai para menos de 3%. Apesar de negros e negras, pardos e pardas, constituírem, segundo o IBGE, a maioria da população brasileira, pernambucana e também recifense. Quando eu digo, eu sou porque nós somos, eu realmente acredito que cada passo dado só é possível porque antes de mim outras lutaram, porque antes de Naudete outras vieram, e outras seguirão vindo depois, pois quando uma sobe, ela puxa a outra. E hoje, eu estou aqui justamente para homenagear essa referência para nós. E Naudete é essa querida que todo mundo que encontra dá vontade de abraçar, reconhecida sempre pelo seu chapéu, mas muito além da aparência, é a voz. Uma voz que perpassa a voz de Inaudete e uma voz que amplia a minha própria voz. Uma voz que amplia a voz de várias que se levantam por não se curvarem às injustiças. E eu queria concluir para que a gente refletisse que muitas vezes quando a gente fala desse lugar de dor, desse lugar que os números do racismo nos apontam para os piores índices, inclusive na pandemia, que não é só uma crise sanitária, mas que traz consequências profundas para a vida da população negra. E eu concluo a minha fala dizendo: obrigada, Inaudete. Obrigada, querida, que sigamos juntas nessa luta. E como diz o poeta baiano José Carlos Limeira, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Nessa casa, na rua, no Brasil, o povo negro resiste ao genocídio. Antes, durante e depois da pandemia. Todos os dias, algum jovem aqui grita: eu não consigo respirar. E nós vamos propagar que nós faremos Palmares de novo e que nenhum passo será dado atrás nessa reintegração de posse com os nossos corpos em vários territórios políticos de decisão e de poder. Isso é alternância, isso é reparação histórica, pois não seremos livres, como eu falei, enquanto outro ou outra de nós ainda for prisioneiro ou prisioneira, mesmo que as correntes dele sejam diferentes das minhas. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Eu sou porque nós somos, porque Inaudete Pinheiro foi, é e será. Gratidão. Enquanto eu volto para a mesa, a gente vai passar um vídeo rápido de menos de 1 minuto para a gente acompanhar a fala dos demais integrantes. Obrigada. Nesse momento, eu quero devolver a direção dos trabalhos para a vereadora
Dani Portela. Vou esperar um pouquinho quando ela se dirige para cá. Vereadora Dani. Retomando os nossos trabalhos, eu gostaria de pedir para a equipe técnica dessa casa que possa exibir o vídeo que preparamos em homenagem ao dia 20 de novembro, ao Dia da Consciência Negra. Eu sou um texto de Carolina Maria de Jesus. Eu sou a conquista de Enedina Alves. Eu sou a luta de Luiz Gama. Eu sou Mirtes. Eu sinto a mesma dor das mães que perderam seus filhos. Quem mandou matar Marielle Quem Franco? mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Eu honro a luta de Lenira Carvalho. Jesus Cristo não é branco. Machado de Assis também não. Lia Edith Amaracá. Minha voz é a de Elza Soares e Paulinho da Viola. Eu sou Nelson Mandela. E eu, Winnie Mandela. Eu sou um livro de Conceição Evaristo. Eu sou a vitória da resistência e o futuro. Eu sou porque nós somos. É por um caminho de justiça, respeito e orgulho. Racistas não passarão. Racistas não passarão. Racistas não passarão. Racistas não passarão. Somos a voz também de Naudete. Eu gostaria agora, passada a apresentação do vídeo, de convidar o vereador Luiz Eustáquio para que ocupe a tribuna e traga para a gente algumas considerações. Vou pedir licença aqui, como eu estou sozinho na tribuna, para tirar a máscara, tá, gente? Primeiro, eu quero dizer, presidenta Dani Portela, com muita honra, que está presidindo essa sessão e preside essa comissão. Para mim é muita honra ser presidido por você num tema tão importante, Dani, porque faz parte da tua história, da tua vida, da tua raça, da tua cor. Isso é muito importante. Meu querido amigo vereador, Rinaldo Júnior, bom fazer parte com você dessa comissão. Honrado fico em fazer parte com você dessa comissão e também com o vereador Osmar Ricardo, que não está aqui, mas que está conosco nesta luta, mesmo não sendo de pele negra feito a minha, mas está com a luta do povo negro, isso é muito importante, porque nem todos, como dizem, nem todos que têm pele negra são negros, e nem todos que têm pele branca são só brancos. A verdade é essa, é o compromisso, porque nem todos se assumem, mas eu quero finalmente parabenizar Inaudete. Inaudete, você é uma pessoa querida, muito querida. Para mim é uma honra, quando a Dani falou que tinha te convidado para te homenagear, eu fiquei muito honrado, porque Inaudete, eu conheço Inaudete desde criança. Quando meu pai, Edivaldo Ramos, me levava para alguns momentos, até em momentos de carnaval, em momentos lá na Casa de Badia. Quantos lugares a gente teve oportunidade de se encontrar, lá no Alafim, Olinda, quando papai, que sempre foi um ativista
nessa luta, presidente do Centro de Cultura Afro-Brasileira aqui de Pernambuco e amigo de Inaudete, servidor público federal como Inaudete, servidor público do ex-INAMPS, da mesma forma que a minha amiga Inaudete, filiada ao Sindesprev, sindicato que eu tenho a honra de ser coordenador geral, e ter uma filiada, Dani, tão ilustre como Inaudete, essa querida amiga. Então, essa história, para mim, foi muito alegria, muito grande, poder ter visto aqui, mais uma vez, ter a honra de ver você aqui, Inaudete. Você é uma pessoa sempre lembrada aqui por essa casa, a Casa José Mariano, que leva o nome de um homem que lutou pela liberdade do povo negro, e você já recebeu medalha aqui, como disse Dani, inclusive, naquela vez, uma medalha juntamente em conjunto com o meu pai. Os dois foram homenageados aqui por representarem e por lutarem pelo povo negro. Me lembro, vereadora Dani, vereador Rinaldo Júnior, que foi o vereador, meu querido amigo Vicente André Gomes, já falecido, que fez essa homenagem. E eu era vereador no meu primeiro mandato. Interessante que ele não permitiu, Dani, que eu assinasse a lista. Ele disse, eu não vou deixar esse negão assinar a lista, não. Eu vou dar, quem vai dar homenagem ao pai dele sou eu. E ele não me permitiu que eu assinasse a lista de homenageados. Ele disse, ele fez tudinho sem me deixar assinar a lista. Depois ele disse, olha, é porque eu quero... Digo, não, mas para mim foi muito honrado. Porque não foi porque meu pai, naquele período, era o pai do vereador, não. Eu era que era o filho do Edivaldo, o ativista negro, o lutador, ao lado de Inaudete, que estava aqui nessa casa, porque, pela graça de Deus, e a luta nossa, Dani, Rinaldo, de poder chegar aqui, porque não é todos nós que não chegamos aqui, é nos negado os espaços. Os espaços é negado para a gente. É muito triste, Dani, você, eu, poder chegar em alguns lugares, e quando a gente chega lá, por conta do carro que estamos, nós não nos reconhecemos no espaço que estamos, porque lá só tem a gente, da cor da gente, porque aquele espaço não foi feito para nós, e as pessoas ficam olhando para a gente, como o que a gente está fazendo ali. Alguns olham para a gente, o que a gente está fazendo aqui, Rinaldo? Ainda hoje, bate nas costas da gente, por conta do cargo. Mas olha para você, tem uma mulher negra, lutadora, chega aqui nesta casa, e as pessoas dizem, o que ela está fazendo ali? Nós estamos aqui porque nós somos brasileiros, esse país é nosso, essa luta é nossa, a história é nossa, nós estamos aqui porque merecemos estar, e ninguém pode nos negar esse espaço. E é por isso que, não tendo eu, já há alguns anos na casa, feito essa comissão, no dia que soube que você teve essa brilhante desejo de fazer a comissão, Dani, fiquei muito feliz. Feliz porque realmente precisa, às vezes você não vê, alguém vê. Precisa marcar os pontos, precisa marcar o caminho, para que a gente possa chegar. Precisa marcar. E essa comissão, ela deixa uma marca, Rinaldo, aqui nessa cidade, sabendo que nós precisamos lutar. Se nós chegamos aqui, não podemos somente chegar, não podemos tentar ser igual, apenas ser igual a todos, não, nós temos uma luta para fazer, nós temos uma história para fazer, uma luta para fazer, e eu acho que um ajuda o outro. Eu acho que essa luta do povo negro é uma luta justa. Como representante sindical, como lutador pelo direito, a gente tem trabalhado, lutado pelos trabalhadores a vida toda. E o que é que acontece? A gente vê o que aconteceu com os trabalhadores negros. Nós fomos como... Não é que a escravidão fosse um emprego. Escravidão era uma prisão. Não era emprego, mas quando nós saímos dela, nós saímos para as ruas sem nada.
Foi isso que aconteceu, isso que atrasou, por isso a luta pela reparação histórica é importante, está correta, porque foi negado para o povo negro. Quando Dani fala aqui que o povo negro é aquele que está morrendo na periferia, é a quantidade de pessoas. Por quê? Porque nós fomos jogados lá, sem condição, sem oportunidade. Mas nós temos dignidade, nós temos respeito. E eu sou muito feliz por poder, primeiro, ser negro, a dádiva de Deus que me deu de ser um homem negro e me reconhecer como tal. Lutar ao lado de cada um daqueles que querem lutar. Se colocar e aprender, porque a gente vai aprendendo, Inaldete, sabe? A gente vai aprendendo. Às vezes a gente não faz e está por ali, mas a gente tem que entender que nós temos alguma coisa para fazer aqui nessa terra. A gente não veio aqui simplesmente para passar por ela. Né, Inaldete? Você veio aqui, você tem construído, feito, estudado, escrito, lutado, marcando seus passos aqui nessa terra. Você tem feito isso, minha amiga. Cada um de nós precisamos fazer. Dani, o que você tem feito, Dani, aqui nessa casa, eu quero elogiar. É muito importante. Chamar a atenção para a gente, sabe, Rinaldo? Dizer, vamos lá, gente. Precisou chegar uma mulher aqui, forte, negra, para chegar a dizer, gente, vamos junto, vamos lutar junto. Importante, às vezes a gente fica lá, não faz, alguém chega e faz, e a gente vai junto. Então, eu acho que eu quero concluir dizendo o seguinte, para mim é muito importante poder estar aqui nesse momento, lembrar de pessoas como meu amigo Vicente, que eu falei agora há pouco, como José Vicente, lá do começo, que papai aprendeu e bebeu na fonte de Zé Vicente. Quer dizer, lembrar dessas pessoas tão importantes, esses negros tão importantes, que a gente sabe como o racismo é muito forte. Recentemente, eu quero concluir contando uma história que papai me contou, Inaldete. Recentemente, não sei se você ouviu de Zé Vicente, ou papai contou para você. Outro dia eu fui visitar papai, ele está com 87 anos. E eu fui na casa dele, e ele me contou uma história que aconteceu com Zé Vicente, na Universidade Federal. Zé Vicente foi lá para fazer uma palestra. E fez uma palestra brilhante. Uma palestra brilhante que ele foi aplaudido de pé naquela época. E aí ele demorou um pouquinho para sair. E quando ele saiu daquele auditório, que ele vinha conversando, e tinha 2 camaradas brancos lá, conversando um com o outro, aí o camarada disse mesmo assim, e ele estava perto, ouviu, disse, que desperdício, tanta inteligência na cabeça de um negro. É assim que olham para a gente muitas vezes, Rinaldo. É assim que olham para a gente, Dani, muitas vezes. Mas nós temos que dar de cabeça erguida, como o Zé Vicente viveu aqui de cabeça erguida, como Inaldete vive aqui de cabeça erguida, como o papai vive aqui de cabeça erguida. Nós temos que nos entender quem somos, como somos, e para onde vamos, e para onde queremos ser. Sim, vamos fazer a diferença aqui no Recife. Vamos, Dani, todos nós juntos. Parabéns, Inaldete. Parabéns, minha amiga. Você nos leva, você nos inspira, e isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos. Obrigada pelas palavras, vereador Luiz Eustáquio, desses passos que vêm de longe, desde a construção de seu pai. Convido agora para subir à tribuna e fazer as suas considerações o vereador Rinaldo Júnior, que eu gostaria de pedir para que o vereador partilhasse com quem nos acompanha, com os presentes, um projeto importante de sua iniciativa, aprovado nessa casa, para o dia 20 de novembro. Afinal, 13 de maio não é dia de negro. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos se animar, porque como disse o meu amigo vereador, que eu já quero cumprimentar, Luiz Eustáquio, nós temos que nos movimentar. A gente não pode parar. E eu preparei uma linha de discurso, Dani,
E aí vem muito, e quem fala por último, às vezes acaba perdendo alguns fatos. Mas eu ali pensando de cabeça baixa, eu quero cumprimentar a vereadora Dani Portela, vereadora negra, mulher, a mais votada da cidade do Recife, presidente da Comissão de Enfrentamento ao Racismo. Quero cumprimentar a amiga Inaldete Pinheiro, ao qual eu te confesso, eu não te conhecia. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Mas com muita humildade eu te confesso também, que na próxima vez que eu te encontrar, eu vou saber até os títulos dos livros que tu escrevesse. É um dever nosso, enaltecer quem são os nossos. Se nós não começarmos a valorizar quem nós somos, quem vai valorizar? E aí, senhores e senhoras, eu também, que eu estou no segundo mandato como vereador, há mais de 2 anos que eu não subo nessa tribuna. E aí, quis o destino que esse primeiro discurso que eu faço nessa tribuna, ao qual eu tenho muito carinho, porque é um compromisso muito grande representar esse povo do Recife. E aí, na minha linha de pensamento, eu pensei em dizer algumas coisas que meus colegas disseram já. Mas eu posso complementar muito em dizer a vocês que o que Dani comentou, que eu sou autor de um projeto que já passou na Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo, um parecer favorável, que torna na cidade do Recife, o dia 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, feriado municipal. É uma luta nossa. Nossa, da comissão, de Inaldete, de Luiz, de todos vocês. Eu tenho muita certeza que a gente vai conseguir, até o fim dessa legislatura, até o fim desse ano, talvez, aprovar esse projeto, que vai ser um gol de placa de todos os negros e negras do nosso município. Nenhum ser humano branco, doutor Felipe, é responsável hoje, na atualidade, pela escravidão e por seus efeitos. Nenhum. Porém, a grande maioria se beneficiou muito da escravidão. E todo negro, assim como eu, Dani e todos vocês que se sentem, temos cicatrizes que carregamos na nossa pele, na nossa cabeça. E aí eu queria citar alguns negros interessantes, porque em tudo que é lugar, Luiz, nós dominamos. No esporte, na política, na arte, no parlamento, nós somos os melhores. E aí o que eu disse desde o início, nós precisamos nos valorizar. E aqui, como o Luiz falou um pouco da história do seu pai, eu também tenho por necessidade também contar a história que, na minha opinião, é o maior negro e o maior empoderamento negro em uma pessoa só que eu conheci, que é o senhor Rinaldo Lima, meu pai. Ele hoje, Dani, Inaldete, ele tem a honra, eu digo honra mesmo, né? Um porteiro de condomínio, ele hoje tem a honra de estar presidente do Clube das Paz. O Clube das Paz é um clube que foi fundado por negros que trabalhavam na carvoaria e que fundaram o clube 2 anos antes da abolição da escravatura. E por 70 anos, até o meu pai chegar ao poder, à presidência hoje lá, esse clube foi presidido por brancos. Que coisa, né? E ele hoje está presidente, depois de, inclusive, ter sido lavador de carro, lavador e graxate desse mesmo clube. O negro. Eu podia citar também aqui, e não posso deixar de citar também, Carolina de Jesus, para fazer referência à nossa homenageada. Ela dizia por muito tempo, e disse por muito tempo, que o grande sonho dela era somente escrever um livro. Mas as editoras do passado não aceitavam o negro escrever livro. E eu vi um pouco da tua bibliografia, Inaldete,
e vejo que tu constrói muito com tuas palavras a defesa da nossa raça. Por isso que de forma carinhosa, de forma humilde, eu te disse que não te conhecia, mas vou te conhecer muito, porque tu estás hoje na casa de José Mariano, recebendo uma homenagem dessa comissão, dessa Câmara, aprovada por todos os vereadores, de todas as raças, porque tu és grande. E volto a dizer, vamos valorizar quem nós somos. A gente escutou, por muitas vezes, Luiz Gama, e está escrito nos livros, que o nosso único defeito era ter a cor preta. Por isso que eu digo, ser negro é virtude. E nós não podemos deixar, Dani, que apontem um dedo na nossa cara e dizer que é vitimismo, como faz esse governo atual que está aí. Não deixaremos isso passar. Não vamos deixar isso passar. Senhores e senhoras, hoje fazemos história. Essa comissão e essa Câmara Municipal faz história. Eu tinha certeza disso, que esse momento ia chegar, e chegou. O depoimento de Luiz, sindicalista assim como eu, foi brilhante. Consegui enxergar nos teus olhos, Luiz, uma vontade de fazer diferente, e é muita verdade. Até hoje batemos em nossas costas as pessoas que acham que a gente não merece ocupar o nosso espaço, como o Dani disse, que foi uma reintegração de posse de tudo que tem sido tomado nosso. Basta. A gente tem que discutir hoje de igual para igual. A gente não pode aceitar de forma alguma que a cor da nossa pele interfira em qualquer sentimento da raça humana, porque, como já dizia Bob Marley, isso é motivo para guerra. E nós queremos paz, nós queremos nossos espaços, nós queremos conquistar o que por direito é nosso. E hoje entra para a história, para os anais da casa de José Mariano, esse abolicionista. Temos a primeira comissão do país, das capitais do país. Isso é fantástico. Senhoras e senhores, obrigado, Dani, por essa oportunidade. Obrigado, Luiz, por tuas palavras. E obrigado, Naudete, por tu existir. Força e vamos à luta. Nós que agradecemos, vereador Rinaldo Júnior. Nesse momento, eu convido os meus colegas vereadores que compõem essa mesa, Rinaldo Júnior, o orador que acabou de falar, o vereador Luiz Eustáquio, para que juntos a gente entregue a nossa homenagem a Inaudete. É uma homenagem muito simples para tudo que você representa, mas é uma homenagem que Inaudete recebe por muitos e muitas de nós. E não por acaso nós vamos entregar a Inaudete uma placa e um buquê de girassóis. A gente sabe a importância do girassol, justamente porque Inaudete é uma dessas sementes do Ubuntu. Eu sou porque nós somos.
Agora, passando a entrega da nossa homenagem para uma dessas sementes desse girassol. E uma coisa que a gente sempre repete, que podem tirar 1, 2, 3 flores do nosso jardim, mas não podem deter a primavera inteira. A primavera chegou e a primavera somos nós, Naudete. Obrigada. E agora eu convido você, a nossa homenageada, a subir na tribuna dessa casa e trazer as suas colocações para nós. Vamos ouvir com atenção Inaudete Pinheiro. Não gosto disso. Se você quiser. Eu não sei usar isso. Tá bom. Espera aí. Tá agora aqui. Ok, muito obrigado. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Primeiramente, peço licença aos meus ancestrais, àquela família fundadora da minha família, e a toda a negrada que veio antes de mim. Peço licença a vocês. Saúdo Dani Portela, querida vereadora, que foi a maior honra que eu tive no dia que eu ouvi a contagem dos seus votos e o resultado final. Me senti eleita vereadora de Recife, mesmo que tenha sido eu. Querido colega sindicalista, vereador Luiz Eustáquio, filho de um grande amigo meu, fundador do Movimento Negro do Recife, que antes do movimento já fazia história na cultura afro-pernambucana. E é um prazer cumprimentar o vereador Rinaldo Júnior, ele, que tendo a pele mais clara do que nós, disse: somos. Isso me deixou lá em cima de orgulho. Por ter uma herança negra, ele assumiu-se como tal. O que o grande número de brasileiros faz questão de reverenciar um tio de 3º grau dos olhos azuis. Você fez o contrário hoje. A história negra lhe agradece. Para diminuir minha tensão, que eu estou tensa, eu vou ler um poema meu. Eu não sei um poema, escrevo, mas eu não decoro um sequer. Vou ler um em homenagem à data de 20 de novembro, né, que é lembrado sempre, mas nós somos, todo dia somos Palmares, somos a história que deixou de ser contada, e nós fazemos questão de contá-la diariamente. O título é Sangue de Liberdade, é em homenagem ao Quilombo dos Palmares. E o seu sangue rolou pelos ales, pelas pedras e florestas. E o seu sangue encharcou os vales, montanhas e rios. E o seu sangue foi conforto para os males e ressurreição para os vivos. E o seu sangue é a força da liberdade, e faremos um novo Palmares. Palmares de novo.
O que foi Palmares? Palmares foi um ajuntamento de negros, índios e brancos que não aceitaram em absoluto o sistema escravocrata. Palmares foi um juntamento de negros, brancos e indígenas que fugiam dos quilombos, aliás, que fugiam dos engenhos de cana-de-açúcar que até hoje estão aí plantados no Recife, em Pernambuco e em São Paulo. Fugiram das minas que fizeram as Minas Gerais. Fugiram dos cafezais que fizeram de São Paulo o estado mais rico do Brasil e formaram os seus quilombos. Houve muitos quilombos no Brasil inteiro. Houve muitos quilombos na América Latina, com nomes diferentes, né? Era um nome de origem espanhol. Escapou agora um nome que era muito usado por eles. Era na língua espanhola, era em castelhano. Mas Palmares, particularmente, foi o quilombo que teve uma longa duração. Foi fundado quando Pernambuco se estendia até quase Bahia e até quase o Ceará. Tudo isso era ocupado pelos quilombos dos Palmares. E o governo colonial absolutamente não aceitava naturalmente, porque tinha perdas de divisas, né, para sustentar a sua história de riqueza, de invasão, e arregimentava os maiores exércitos que ele podia para combater Palmares. Até que, em 1695, já somando quase 100 anos de organização, Palmares foi destruído. Zumbi fugiu. Foi descoberto por hoje um homem que tem seu nome na história oficial e morto. E sua cabeça foi exposta na que hoje é a Praça Dantas Barreto. Um memorial pequenininho, que a gente passa por lá e nem percebe que é um memorial, está lá, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Isso colocado em 1988. Aliás, em 1995, quando fez 300 anos da morte de Zumbi. Quem de vocês viu já essa estátua lá no Pátio do Carmo? Pouquíssimas pessoas. Tem lá um pedestal e um busto, uma placa muito mal agendada, que a gente nem percebe quem é aquela pessoa, porque é assim que a história de negro é contada. Sem consideração, sem respeito, sem reverência. Palmares foi muito maior do que isso. Foi uma luta dos insatisfeitos com a escravidão. Por que ninguém nasceu para ser negro? Para ser escravo? Nenhum negro nasceu para ser escravo. E o que se dizia quando nós fundamos o Movimento Negro do Recife, em 1979, é que a escravidão aconteceu porque os negros eram muito melhores, eram muito mais bem tratados na escravidão do que na África. Só que nós não engolíamos essa história
e conseguimos aliança suficiente para negar essa história, para enfrentar essa história. Tivemos apoio da imprensa, né, escrita, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, acesso às televisões, programas de televisão que nos convidava. Houve essa acolhida. Do mesmo modo que houve a desclassificação da nossa voz. Um senhor chamado Gilberto Freire, que tem muitos aliados, a Casa Grande se comporta assim, né? faz suas alianças para o bem ou para o mal também, e nos enfrentava também através do jornal, negando a história que nós acabávamos de contar. E dizia, vereador, um dia um companheiro nosso, a pele ligeiramente com mais melanina do que a sua, com o nariz fino, mais do que o meu, né, que o meu é chato, eu tenho todo o fenótipo de negra, né, de pessoa negra, fez uma reportagem, fez uma entrevista no Jornal do Comércio e saiu a sua fotografia. Então, esse companheiro, Marcos Pereira, o nome dele, eu acho que deve ter conhecido, Marcos Pereira, ele fez, contava, né, a nossa versão da história do Brasil, né, da história que não era contada. E então, no dia seguinte, Gilberto Freire escreveu: "Você nem é tão negro assim." Está vendo? Hoje ele diria a mesma coisa. Você nem é tão negro assim, para estar com essa fala. É assim que Recife se comportava. E ainda por cima, a apologia à democracia racial aqui fertilizou de um modo tão grande que não era só Gilberto Freire, que fez um livro muito bom, Casa Grande e Senzala. Esse próprio livro tinha 2 pesos e 2 medidas. Né? Do mesmo modo que contava a história da escravidão, do pós-escravidão, nos deu margem para descobrir outras coisas muito positivas. E, mesmo assim, não conseguíamos ter uma convivência saudável, porque a maior alegria desses escravocratas, os novos escravocratas, era nos desclassificar, né? Mas o grande benefício da organização do movimento negro, não só em Recife, como em nível nacional, porque no mesmo tempo que aqui estava nascendo o movimento negro, nos outros estados também tinham seus movimentos negros fervilhando, a democracia racial estava sendo enfrentada e, pouco a pouco, a desmistificação desse termo houve a negação que o Brasil era um país racista. Né? E como é um país racista? Só sendo negro para saber o que é enfrentar o racismo no Brasil. E Pernambuco fazia uma história muito fértil de racismo. E não era velado. Quem diz que o racismo é velado é quem não é negro, porque ele é ostensivo e mata. Se não mata fisicamente, mata psicologicamente, é o termo. Você se negando que é negro, você tendo vergonha da sua origem negra, você dizendo que é moreninho. Então, como nós escutamos isso? Como nós escutávamos? Proporcionalmente, Recife, que tem 58% de uma população negra, segundo o IBGE, e
na realidade, só 5% se identifica como negro, como pessoa negra. Né? Porque o outro percentual é bem maior de pessoas pardas. Porque também o IBGE, o órgão oficial, inventou o termo de pardo, que é exatamente para diluir a nossa identidade racial. E tira proveito disso. Porque para ser pardo são as populações que não têm uma condição de vida melhorada. Porque se ele melhorar, ele deixa de ser pardo e passa a ser acolhido como pessoa branca. É essa a máscara do racismo nacional. Enfim, eu fiz um roteiro e já saí completamente do roteiro que eu fiz. Isso não é de hoje, não. Faz tempo que é assim. Então, eu fico muito feliz, muito honrada de voltar a esta casa, né, com essa homenagem por uma comissão instituída agora. É nova, não é? Isso é muito bom. E que pena que eu não pude trazer meus companheiros e companheiras do movimento negro, porque cada um, em novembro, se lembram da gente, não sei porquê. Está todo mundo numa atividade extra, porque todo mundo se lembra que nós somos negros, que nós somos militantes, que nós sabemos falar, porque o resto do ano ninguém se lembra da gente. Mas isso era muito interessante no início do movimento negro, porque éramos convidados sistematicamente para ir para as escolas públicas e particulares, nas universidades, todas três, né? A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural de Pernambuco e a Universidade Católica. E a FAFIRE também. Nós éramos sistematicamente convidados, independente de ser 13 de maio ou 20 de novembro, independente. Foi muito fértil isso, até que um dia a gente se abusou. Disse, por que vocês não estudam e não falam para seus alunos? Era muito mais fácil, né? Sem precisar estar convidando uma pessoa, a pessoa saindo do seu trabalho, muitas vezes para poder ser atendido. Mas não, para o professorado era muito mais cômodo não ter que estudar. E há muito tempo que nós temos material suficiente para uma boa leitura. Foi assim que nós aprendemos, porque eu não me formei sabendo que o que hoje eu sei. Não, nem digo hoje. O que na década de 70 eu comecei a aprender, porque a escola nunca ensinou. Mas, para eu hoje poder ter um discurso melhorado, fomos aos livros. Eu e os meus companheiros e companheiras fomos estudar, porque a escola fazia questão de negar essa história, não é? Em 1986, na instituição da Lei Orgânica Municipal, nós propomos ao vereador Vicente André Gomes que ele fizesse um capítulo sobre a introdução da história de África e dos afro-brasileiros e indígenas num capítulo de educação da Lei Orgânica Municipal. Vicente fez um discurso, não era esse plenário, não, era bem diferente. Vicente fez um discurso, o vereador Vicente André Gomes fez um discurso, vocês talvez não conhecessem, era um vereador, que o pai já tinha sido vereador, era uma família, ele o pai, né, fez carreira na política. O pai já tinha sido vereador, depois foi deputado, e Vicente candidatou-se a vereador. Ele morava em Casa Amarela, então era um reduto bem compacto de apoio a eles dois. E Vicente foi essa pessoa que trouxe que recebeu essa proposição e fez um discurso emocionante de defesa, de incluir a história de África e da história da cultura afro-pernambucana
no currículo municipal. Nem sequer foi discutido, foi barrado. Né? Era assim que os rapazes vereadores, os senhores vereadores, nem sequer passou da primeira discussão, aqui em 86, na Lei Orgânica Municipal, na formatação da Lei Orgânica Municipal. Em 1988, eram 100 anos da abolição. Era prefeito do Recife o governo Jarbas. Era secretária de Educação a professora Edla Soares, uma mulher extraordinária, extraordinária. E em aliança conosco do movimento negro, ela era presidente de, eu não sei como se chama, Dani, você que conhece a área de educação. Os municípios, as secretárias de saúde, mulheres e homens secretários de educação, se unem na instituição. Como é que se chama isso? Não, tem uma instituição que torna-se estadual. Não sei. Cada município tem sua secretária ou seu secretário de educação e se junta todos com uma cabeça no final. E Éder era essa cabeça de secretários de educação do Estado, estadual. Ela conseguiu convencer várias companheiras e companheiros e organizou em 1988, nos 100 anos de abolição, muita gente nem era nascida, um ano inteiro de discussão que influenciava as escolas municipais de cada município que aderiu àquela campanha, né? Contando a história da abolição na versão do movimento negro, que era a versão que não era oficial, né? Nós não saudamos a princesa Isabel, ela foi só um instrumento que assinou uma lei, só isso. Não fez o menor esforço de dar condições para os ex-escravizados. Então, a nossa história da abolição é diferente da oficial. Com esse apoio da professora Edla Soares, nós fizemos a Escola Municipal Descobrindo-se Negra. Um ano inteiro de discussão, e no 20 de novembro daquele ano, nós saímos em caminhada lindíssima, com crianças e professores de Goiânia, uma cidade vizinha, Caetés, no C, Cabo, São Lourenço, Jaboatão, Recife, Olinda, em passeata aqui no Recife, até o pátio Nossa Senhora do Carmo, onde hoje existe essa estátua. Então, o que foi isso? Isso foi uma organização que juntou as forças, né, que queriam desmistificar uma história que nós estávamos rompendo com a história oficial naquele momento. E foi muito importante isso. Como depende muito das gestões que se sucederam, né, ora tinha fortalecimento, ora diminuía, e nos últimos anos, confesso a vocês que não está nada bom. Né? A questão negra nas escolas está altamente desmobilizada. A prefeitura a Secretaria de Educação, que anos anteriores que criou o GT-ERE, Grupo de Trabalho das Relações Étnicos Raciais. Foi muito fértil. As escolas do município do Recife
tiveram um avanço muito consistente. Seus professores e professoras foram... Quem optou, quem aceitou, foi devidamente treinado. Treinado não, educado a uma nova história, a ouvir e a contar uma nova história. Passado o tempo, uns até se aposentaram e hoje resta 1 ou 2 ou 3 professores para poder contar essa história. Então, eu digo que essa comissão tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para mexer. Nós já tivemos, a partir de 2001, um programa muito bom. Foi pioneiro no Brasil, formando outros estados, outros municípios, sobre a saúde da população negra. Porque nós temos uma doença hereditária que atinge muito a população negra, a anemia falciforme, né? E, além de ter as doenças que são causadas pelas condições sociais, tuberculose, hipertensão, diabetes, né? Você da área de saúde está com sua cabecinha confirmando, você conhece, né? Essas questões que são muito assustadoras para a população negra, mata. Além da pobreza existente, você imagina o que é ser vitimado com essas doenças. Eu sou hipertensa, felizmente meu nível social me permite conviver com muita saúde, mesmo sendo hipertensa, mesmo se tem acesso a um plano de saúde decente. Imagina aquelas pessoas que eu imagino e vejo que não é fácil. Sei disso, ainda por cima sou enfermeira. Sei do sufoco das filas da população para tirar sua fichinha, né? Sua fichinha para ser atendida no posto de saúde. Então, tudo isso complica a vida dessa população. E aquele programa Saúde da População Negra, que foi efetivo, que já foi saudável em todo o município, hoje está com outra dimensão, infelizmente. Ao mesmo tempo que me alegra muito saber que hoje uma comissão, né, de um nome muito bonito, né, e muito estimulante, Comissão Permanente da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Eu lhes digo, a responsa é muito grande, né? Vocês têm que enfrentar agora um novo fazer, porque além do racismo cotidiano, tem essas coisas que são fundamentais para a saúde de 54% da população pernambucana. Eu agradeço tremendamente, estou muito feliz com essa homenagem e essa oportunidade de dizer, né, de bater papo com o que eu queria dizer, que estava atrasado, que estava sufocado, que nunca mais tinha tido a oportunidade de fazer minhas pressões, que isso nós temos que fazer mesmo, porque foi com pressão que demos 2 ou 3 passos adiante. Contem comigo, isso é antigo da gente ter esse compartilhamento saudável, né? E vamos à luta, porque ainda falta muito para a gente dar condições de dignidade à população que é majoritário em Recife, que é majoritário no Brasil. Muito obrigada a vocês que tiveram a tolerância também de me ouvir. Obrigado, Dani. Obrigado, Eustáquio. Estou aqui. Sempre uma aula, um aprendizado e muitas histórias, né? Essa grande contadora
de história e que encabeçou tantas lutas. Inclusive, nessas considerações finais, nós já estamos acabando essa sessão solene. Inaldete falou sobre o caso de anemia falciforme. Recentemente, eu queria até chamar a atenção para quem está assistindo. Nesse mês, o mês de novembro, está sendo convocado uma doação de sangue, né? A gente está na campanha nacional de doação de sangue e vários movimentos negros também chamaram para doação de sangue, para a gente pensar em promoção de política de vida. E aí, na semana anterior, eu queria só partilhar isso, nós fomos com vários assessores e assessoras fazer essa doação no EMOP e nos surpreendemos porque na hora de preencher não foi perguntado a ninguém, éramos todos negros e negras, o quesito raça e cor. Então, eu pedi para chamar a responsável pelo EMOP, porque é elementar que a gente tenha o quesito raça e cor em várias coisas, mas na coleta de sangue, sim, para a gente, sobretudo, para a gente pensar justamente em estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre anemia falciforme e várias outras doenças que acometem o nosso povo, que infelizmente é o que mais morre, tanto de causas naturais, por doenças preveníveis e evitáveis, como diabetes, hipertensão arterial, mas infelizmente também de forma violenta. E não teria a melhor forma, acho que todo mundo aqui falou muito, não teria mais o que acrescentar. Eu queria agradecer o conjunto de assessores e assessoras que constituem a mandata. A gente fala no feminino mesmo, feminista e antirracista, que hoje está ocupada por mim. Mas como Inaldete disse, quando você se elegeu, eu me elegi vereadora da cidade do Recife também. E assim como tantas e tantas outras de nós. Eu queria agradecer aos vereadores Luiz Eustáquio, como eu disse no início, com quem eu tenho aprendido muito, porque antes a gente só conhecia de ouvir falar, né? E de ouvir falar, vários campos que o vereador Luiz Eustáquio construíam, eram inclusive campos distintos em algumas políticas, porque a gente tem pensamentos diversos, mas eu vejo que o que nos une é muito mais forte do que o que nos aparta. E isso aí foi uma coisa que ele me disse assim que chegou. E uma coisa nos une, é a cor da nossa pele, é o lugar de onde falamos, que é o lugar de onde a gente se constrói, se reconhece e onde a gente ocupa. O vereador Rinaldo Júnior pediu desculpa porque ele estava com horário de buscar a filha no inglês, se desculpou porque precisou se ausentar e não teria melhor forma de encerrar essa reunião do que fazendo uma leitura bem breve. Quando eu terminar, ainda tem o hino, tá, gente? Que é uma reunião solene, apesar de a gente não estar muito acostumado com solenidade, né? Mas a gente precisa cumprir o protocolo. E eu queria ler para vocês. Espero ver a América, um grande quilombo, onde todos contem a liberdade, destronem todos os tiranos e cantem a esperança. Onde a cor da pele não cause separação, onde a divisão de trabalho não defina o sexo forte, onde o pão seja fruto do trabalho coletivo, no viver um novo Palmares. Inaldete Pinheiro. É isso, nós queríamos agora pedir para que todo mundo fique em pé, em posição de respeito, acompanhar mais uma vez a execução do hino nacional.
Agora, desculpe, o hino nacional foi no início, agora é o hino da cidade do Recife. E aí me perdoem, viu, a falta de tantos protocolos, porque eu nunca aprendi nem o hino nacional, imagine o hino da cidade do Recife, mas estamos aqui, principalmente eu e Naudete aqui, como mulheres que representam a luta feminista e antirracista. Vamos agora, em posição de respeito, ouvir o hino da nossa cidade. Inaudete, antes de encerrar, Inaudete está sugerindo passar para as pessoas a cópia das letras, né? Para mim precisa até do hino nacional, confesso. Mas, desculpem a quebra da formalidade, é uma sessão solene, justamente em referência ao 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Como presidenta dessa sessão e da Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo, eu declaro encerrada a presente sessão solene, convidando a todas e todos para amanhã às 10 horas, aqui no plenário desta casa, para mais uma reunião solene em homenagem aos profissionais de educação física de Recife, requerimento de autoria do vereador, membro desta comissão, vereador Rinaldo Júnior. Antes de despedir, lembrando que a Câmara de Vereadores da cidade do Recife é a 4ª Câmara mais branca do país, perdendo apenas, Inaudete, para cidades como Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Não por acaso. Então, agradeço a todos e todas vocês. Seguiremos vivos, não só em novembro, mas em todos os outros meses. O povo negro segue resistindo, lutando contra o genocídio antes, durante e depois da pandemia. Afinal, eles combinaram de nos matar, mas todos os dias combinamos de não morrer. Gratidão, obrigada.